e a todos. Fez lembrar um bocadinho a minha igreja, na qual eu não saio do palco, mas de resto não tem nada a ver. Por isso, é um bocado por aí. Vou tentar ser curto. Eu sei que o Flávio também quer falar um bocadinho sobre o que ele está a fazer, é bem mais interessante, se calhar, do que me ouvir a mim. Mas não a palavra de Deus, não é? Nós já agradecemos a salvação, mas isto não acaba aqui, porque senão, se estávamos Jesus e ninguém vinha à igreja, não é? Ficava feito. Esta passagem de João 15, que vamos falar hoje, é uma das passagens que, se calhar, a primeira passagem em que nos explica bem o que é nós sermos crentes, o que é que são estes seguidores de Jesus. Vamos perceber que existem uns seguidores e uns mais ou menos seguidores, que têm um estilo um bocadinho diferente. Pronto, por isso, peço que me acompanhem e vou tentar, se isto está a funcionar. Conseguem ler? Sim, ok. Não precisam de abrir a vossa Bíblia, vão ter bastantes passagens. Eu tento falar o mínimo possível e deixar que a palavra de Deus fale. Porque ela realmente é que tem sempre razão. E não na minha parte humana. Vamos então abrir a Bíblia habitual aí em João 15, vamos ler os primeiros 11 versículos. E diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é quem trata da vinha. Ele corta todos os ramos que em mim não dão fruto e limpa os que dão fruto para que deem ainda mais. Vocês já estão limpos pelo ensino que eu vos deixei. Permaneçam em mim, que eu permaneça em vós. Um ramo não pode dar fruto por si só, se não estiver unido à videira. Isso, obrigado. Isso. Mas a mim, por isso, não pode dar frutos no treino dizendo, desculpa. Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que estiver unido a mim, comigo, dá muito fruto, porque sem mim nada pode fazer. Todo aquele que não estiver unido a mim é lançado fora como um ramo e seca. Tais ramos são enfaixados e lançados ao fogo para arder. Se continuarem unidos a mim e não esquecerem as minhas palavras, hão de receber tudo quanto pedirem. Nisto consiste a glória do meu Pai, que deem muito fruto, e que se comportem como meus discípulos. Eu tenho-vos amor, como o Pai me tem a mim. Continuem sempre unidos no meu amor. Se observarem os meus mandamentos como eu recebo do meu Pai, não sereis no meu amor, como eu no do meu Pai. Falo-vos desta maneira para que se alegrem comigo e para que tenham uma alegria perfeita. Então Jesus começa esta passagem dizendo: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Esta imagem, esta metáfora, podia ter apenas dois protagonistas, que seriam o ramo e a videira. Mas Jesus faz questão de começar logo pelo Pai. E se ocultasse este versículo, parecia que isto era um relacionamento quase romântico entre Jesus e os seus discípulos. Mas ele fala do Pai porque ele quer que eles entendam que o trabalho de Jesus vai terminar e ele vai ter um trabalho mais permanente, mas se calhar um bocadinho nos bastidores. E ele diz, é como se ele estivesse um bocadinho parafraseando: ao completar o meu trabalho nas próximas horas, eu torno uma fonte de toda a vida, de toda a fecundidade, tudo que pode dar fruto. Eu sou a videira. E o meu Pai vai estar ativamente a cuidar. Ele cuida da videira para ter certeza que ela vai dar o fruto pretendido. Não apenas dar fruto à sorte, mas o fruto que é pretendido. E isto inclui toda a sua atenção em mim, na videira, e em vocês, meus ramos. Deus é o agricultor, então. Jesus é a videira. E ele significa, então, que existe um cuidado sempre. Eu sei que muitos de vocês já sabem como é que as videiras funcionam e que elas não ficam ao abandono. Não é necessário não só esta parte da colheita, mas também da rega, do mata-bicho, essas coisas todas. É preciso estar ativamente aí a cuidar dela. Se calhar aqui os pais do Joel podem falar assim um bocadinho melhor que eu. Eles têm lá uma quintinha, então sempre que eu lá vou, eles estão lá a trabalhar. Por isso é um trabalho contínuo, é um trabalho permanente, não é? E é um bocado isto que Deus acaba por fazer, não é? Jesus é a videira, sim, é a seiva, é o que nós precisamos de beber, mas existe um agricultor que está a tomar conta. No versículo 10 ele diz: se observarem os meus mandamentos, como eu observo os meus pais, permanecereis no amor, como eu no meu Pai. Isto significa que Jesus inclui Deus neste relacionamento, porque ele quer que nós percebamos que nós temos que permanecer como Jesus permanece em Deus. Se nós tivermos como algo o relacionamento de Jesus e Deus, eu acho que não existe relacionamento mais perfeito que este. Ele quer realçar também que Deus
acaba por ter esta função de cuidar e que se vai distribuir em duas coisas. No versículo 2 ele diz: todo o ramo em mim que não dá fruto, ele, o agricultor, tira. E todo o ramo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto. Então ele tem aqui duas funções principais. Uma delas é que Deus tira os galhos infrutíferos. Galhos que não dão fruto, ele tira fora. E fecha e arde. Pensando nisto numa vida, não parece ser uma coisa muito agradável, vamos dizer assim. E a outra é que ele poda os galhos frutíferos. Não sei se algum de vocês já podou alguma árvore, não é? É preciso alguma ciência. E acabando um bocadinho, mesmo a colher, as primeiras 100 árvores é fácil, mas depois esta mão começa a ficar um bocadinho calejada. Isto também sou eu, que a maior parte do tempo que eu passo é no computador, então não é bem a minha área. E ele vai cortar então os sem vida e vai acabar por estimular os que estão vivos. Mas nenhum vai passar sem sofrimento, não é? Porque ambos envolvem um corte. Os destinos e os propósitos são diferentes. Ele então destrói, como também disciplina. Jesus disse em Lucas 8,18: ao que tem mais será dado. Ao que tem mais será dado, e ao que não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. Esta é uma boa analogia que nós podemos também pegar aqui na poda, que é o que nada tem ainda vai ter mais, e o que pensa que tem é o que será destruído. Não é? Então, o que é que vocês acham que significa cortar os ramos que não têm vida? Será que nós estamos a falar aqui em perder a salvação? A resposta é que não. Jesus trabalha para ensinar exatamente o oposto. E especialmente neste Evangelho. Deus escolheu um povo para si. Nós muitas vezes cantamos aqui, somos um povo de Deus, não é? Um povo escolhido. Ele dá-nos o Filho. E dá-nos o Filho não só para um sacrifício momentâneo, mas sim para permanecer, para ficar connosco. Conseguimos perceber isto nesta passagem, que existem duas coisas no campo. Não é? Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. O joio é colhido e queimado no fogo. É outra passagem que fala um bocadinho sobre isto. Eu sei que isto parece um bocado incómodo, eu não quero que vocês pensem em julgar alguém, mas existe joio aqui. Okay? Existe joio aqui como em todas as igrejas. E eu sei que isto aqui é forte, é plantado pelo inimigo, exatamente para nos desanimar na nossa caminhada. Este joio vai ter um julgamento, pode ser presente ou pode ser futuro, mas o julgamento sairá e chegará. Conseguimos então perceber que tanto o joio como esta boa semente estão no mesmo campo, assim como os ramos que vão ser podados e os ramos que vão ser queimados. Eles estão ligados à videira. Diz em João 6 que todos os que o Pai me confia vão ter comigo, e eu não rejeitarei nenhum deles. E a vontade daquele que me enviou é esta: que eu não perca nenhum daqueles que ele me confiou, mas que os ressuscite no último dia. Em outras palavras, Deus tem um povo antes que eles venham a Jesus. Nós já fomos escolhidos. Eles eram Deus e tu me deste a mim, João 17,6. E eles vêm, todos eles. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, como vemos aqui. E quando eles vêm, Ele nunca os vai expulsar. E Ele diz que não vai perder nenhum dos que Deus confiou. Mas vai perder todos os que o diabo semeou. E João também diz: mas vocês não acreditam porque não são das minhas ovelhas. Já o disse, mas não querem acreditar. Respondeu-lhes: as coisas que eu faço por dentro do meu Pai falam por mim. As minhas ovelhas obedecem à minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca mais hão de morrer. Nem ninguém as pode arrancar da minha mão. Conseguimos também perceber que existem ovelhas de todos os tipos, as que seguem o pastor e as que não seguem o pastor. Mas podemos estar seguros que, se somos as suas ovelhas, não existe nada que nos vai poder separar do amor de Deus. Com efeito, eu tenho a certeza de que não há nada que nos possa separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras forças ou poderes espirituais. Nem o presente, nem o futuro. E eu enumerar aí mais coisas caso vocês não tenham percebido. Que não há nada mesmo que nos possa separar do amor de Deus. Mas este amor é dado para quem nos segue e para quem nos ama. Porque o castigo é dado aos outros, que fazem parte do campo, fazem parte da videira, mas não fazem bem a sua função.
Então qual é que é a nossa função? Fruto. Mas a todos os quantos receberem, aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Deu-lhes o poder. Não os tornou imediatamente seus filhos. Nós temos o poder de sermos filhos de Deus. Nós temos o poder de sermos um ramo que produz fruto. Isto não significa que nós já produzimos fruto. Nós temos a possibilidade. E é importante nós percebermos que nós temos que ter uma função ativa. Não é uma coisa imposta. Nós não estamos aqui a impor que todos têm que ser filhos de Deus e faz uma decisão e acabou aqui. Existe uma permanência e uma ação contínua, diária, que nós temos que seguir e sermos frutos. E realmente nós podemos olhar um bocado para Jesus e perceber que Ele é a exteriorização de tudo o que é perfeito em Deus. Mas isto já disponível para toda a humanidade, nós podemos achar. Mas eu sou um ser imperfeito. Isto é uma mentira. Se nós estamos ligados à videira e a videira é perfeita, porquê é que nós não podemos ser perfeitos? Não é? Porque nós estamos sempre a pensar nos frutos do passado, em quem nós éramos, e não na nossa verdadeira realidade. Então, como é que esses frutos podem parecer? Se não perdoarem os outros, o Pai do Céu também não vos perdoará. Então temos o primeiro, perdoar. Eu acho que este aqui acaba por ser o mais importante, porque é o que é preciso exercer mais amor. Não é? Porque existe alguma coisa ativamente que nos foi feita que foi má, e nós temos que fazer o que o mundo diz para nós não fazermos, não é? Perdoar, de graça, não é? Sem esforço. E diz também os frutos do Espírito, em Gálatas 22, também dava outra pregação, não vou entrar muito por aí, mas diz: o Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio. Enquanto estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos, com as suas paixões e maus desejos. Ora, se vivemos por meio do Espírito, devemos deixar-nos guiar por Ele. Não sejamos orgulhosos, não nos irritemos uns aos outros, nem que haja invejas entre nós. Os que pertencem a Cristo já se crucificaram a si mesmos. Por isso, se tu olhas para a tua vida e não consegues dar um cheque em todas as coisas que existem aqui, então é que ainda temos trabalho a fazer. Não é? Conseguimos então perceber, bem em Gálatas, ao que o fruto se assemelha. Ele é bastante vergonhoso. E conseguimos então balizar um bocadinho os nossos comportamentos, os pensamentos ao desta passagem. Acabamos de perceber então que o que produzimos determina um bocadinho a ação do agricultor. Se ele vai podar ou se ele vai cortar e destruir. E no que toca à tentação. A tentação de Jesus, como em todas as outras tentações, e aqui ele não cedeu, e muitas vezes nós cedemos, foi crer que Deus não é suficiente. E que existe alguma coisa que Deus acaba por reter e que nós precisamos. Então, acabamos sempre por ver Deus um bocadinho como um tirano e que não nos quer dar alguma coisa. Um bocado como os pais quando educam nas crianças dizem: olha, tu não podes fazer isto ou tu não podes fazer aquilo. O diabo vai sempre tentar afastar a tua visão do fruto pretendido. Esse é o objetivo dele. Ele quer que tu olhes para os frutos do passado. Um exemplo espetacular disto, e aqui eu incluo bastante, são as resoluções do Ano Novo. Nas resoluções que nós temos do Ano Novo, não sei quem é que as faz, raramente pensamos em fruto do Espírito. Pensamos, olha, ou um trabalho novo, ou chegar com um X dinheiro, ou comprar uma casa, ou perder peso, ou whatever. Eu não, porque eu estou elegante. Mas acabamos sempre por fugir um bocadinho do que na realidade são os frutos do Espírito. Porquê? Isto aqui é o diabo a tentar também nos afastar um bocadinho do verdadeiro objetivo. Temos que analisar e perceber se os nossos objetivos realmente têm a ver com a produção de fruto do Espírito. Então vamos passar para uma das ações que Deus pode fazer, não é? É a poda. Deus acaba sempre por nos querer limpar de tudo o que não vai revelar o fruto desejado da nossa vida. Eu não quero uma videira que produza bananas. Não é? A dor da poda é diferente um bocadinho da dor espiritual. Porque a dor da disciplina espiritual, perdão. O resultado da dor da poda é sempre com o objetivo de produzir um fruto bom e não de apenas parar um comportamento. É uma dor que o resultado acaba sempre por nos surpreender. A poda acaba por nos fazer focar novamente na videira, tirar a atenção do fruto passado. Relembra-nos da dependência que temos de Deus, como também da necessidade de esquecermos quem nós éramos para produzirmos mais fruto. A perfeição é para hoje, não é somente para o céu.
E para atingirmos a perfeição, não necessitamos nos esforçar. Vocês acham que algum ramo se esforça para receber alimento? Não, eles simplesmente estão lá. Estão lá e é tudo, vamos dizer assim, automático. A nossa ligação com Jesus é suficiente. Nós não precisamos de nos esforçar para ser filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus. Nós só temos que receber. Para nós podermos experienciar a perfeição de Deus, nós bastamos ser filhos. Se tu és filho, tenho boas notícias para ti, já podes ser perfeito. Tens tudo o que é preciso para receber o que Jesus tem para ti. É mais fácil, eu sei, é mais confortável, porque eu também já fiz isso. Arranjarmos desculpas um bocadinho da nossa natureza pecaminosa, encontrarmos defeitos para nos enchermos de autocomiseração, ficarmos com pena. Isso é um pecado também. Olhamos sempre para os frutos passados, esquecemos que estamos ligados à videira, que tem tudo para nós. Nós não nos podemos esquecer que Deus deixou parte dele. Ele não nos deixou apenas a Bíblia. Ele nos deixou o Espírito Santo. Para que, quando a sabedoria não fosse suficiente, pelo menos o sentimento seria algo que está sempre presente. Não precisava. Não precisava de nós e enviou o seu filho para morrer por nós. Não precisava nos deixar nada para além do exemplo do seu filho. Foi a esterilização, tudo que é perfeito em Deus. Mas deixou-nos o Espírito Santo. Podemos dizer que Deus é um Deus generoso. Agora olhando para o segundo trabalho do agricultor. O agricultor pode, aos ramos verdadeiros, cultiva e disciplina. Todo ramo que dá fruto, todo discípulo poda. Podar significa cortar, não é? É uma imagem sóbria. Nós conseguimos ver em Hebreus 12:6, que ele diz: ao Senhor corrige aqueles que amam e castiga aqueles a quem tem por filhos. Os nossos pais terrestres corrigiam-nos conforme o que achavam justo nesta curta vida. Mas o Pai Celestial corrige-nos para o nosso próprio bem, com o fim de virmos a participar da sua santidade. Participar da santidade de Deus. Claro que, ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. No momento, qualquer disciplina vai ser dolorosa, vai ser mais dolorosa do que agradável. E mesmo nós, sabendo que irá produzir frutos de paz e justiça, vão valer a pena, nós temos medo, nós não queremos sofrimento. Neste contexto de Hebreus 12, esta disciplina e esta dor vai acontecer através da perseguição de todos os pecadores aos santos da Igreja. Em João 15:20 ele diz: o servo, acho que tem aqui também esta? Não. Mas a próxima também. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se eles o perseguem, e eles também o perseguirão. Não é novidade nenhuma. Se perseguiram Jesus, se mataram Jesus, se Jesus não foi popular, o que é que nós estamos à espera de, ao sermos iguais a Jesus, temos consequências diferentes que Jesus teve? Perseguição não é a única maneira pelo qual o Pai vai podar e cortar estes ramos verdadeiros. Mas é uma das maneiras. Não podemos ficar surpreendidos quando ela chega. Somos avisados que seremos sempre perseguidos, mas muitas vezes ficamos incomodados com o simples facto de sermos considerados rígidos, ou antiquados, ou dogmáticos, quando Jesus nos diz que isto faz parte de ser seu seguidor. Isto é um bocado quando o meu pai me dizia: olha, não corras por aí, senão vais cair. Depois eu caía e ficava: então, como é que eu caí? É um bocado por aí. Nós acabamos por ser um bocadinho crianças crescidas. E o que Jesus quer que nós vejamos é que realmente a nossa união com Ele não está isolada das experiências externas da vida. Não é? Ela é influenciada por todas as experiências. Ele quer que nós também saibamos que não existe nada que esteja a fugir do controle dele. Se nós sofremos é porque Deus nos quer cuidar. Foi uma escolha ativa de Deus de nos fazer sofrer. E não é porque Ele é um ser sádico, mas sim porque Ele quer que tu produzas fruto. E Ele sabe que muitas vezes essa é a maneira. Perseguição e sofrimento não chegam aos ramos por vontade própria. Não é? Eles não são sem objetivo ou completamente aleatórios. São obras do agricultor. E quando nós percebemos que tudo o que nos acontece errado não é porque o diabo nos quer castigar, é porque Deus nos quer cuidar. Isto muda um bocadinho aqui o equilíbrio do poder, não é? Porque estabelecemos logo o poder a Deus e não simplesmente porque o diabo tem poder e o diabo vem atrás. Não, é Jesus que vem atrás para que nós possamos produzir mais fruto. A não ser que a perseguição exista e vocês já produzem todos os frutos do Espírito. Aí é o diabo.
Mas quando essa altura chegar, dizem, ok? O agricultor não é cego, não é videiro. O seu trabalho da poda, corte e um cuidado profundo influencia a nossa experiência da ceifa, que nós podemos receber da comunhão com os outros e da videira, da comunhão com Cristo. Esta é uma imagem que 2 Coríntios tem. Não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições que tivemos de suportar na província de Ásia. Foram tão pesadas e tão acima das nossas forças, que nem tínhamos vontade e esperança de sairmos de lá vivos. Se calhar, vontade também. Era como se tivéssemos sido condenados à morte. Isto aconteceu para aprender-nos a não confiar em nós próprios, mas sim em Deus, que dá vida aos que morrem. Isto é contado por quem perseguiu, sabia que ia ser perseguido e teve um trabalho espetacular até à altura, mas ele sabia que ainda confiava nele próprio. A permanência de Paulo em Cristo, em Deus, foi profundamente auxiliada por esta prova, que acabou por levar à morte. Nós sabemos disto. E uma morte com sofrimento. Assim, o ponto do versículo 2 que lemos é que Jesus está a preparar os seus discípulos e prepara-nos para que exista deserção dentro da igreja e exista perseguição lá fora. Por isso, a preparação já é para que o mal vai acontecer também aqui dentro. Okay? Não nos quero deixar assustados, mas é só para vocês perceberem que isto já estava na Bíblia, não fui eu que fui buscar. Okay? E ele nos encoraja que o seu Pai está no controle de tudo. Nenhum traidor vai escapar. Todas as dificuldades nos vão atrair cada vez mais para o prazer da união com Deus. Então passamos para a nossa função, para eu poder também terminar. Temos o que é ser um ramo frutífero. Primeiro, temos que perceber que é a nossa responsabilidade. Todo verdadeiro discípulo necessita de produzir fruto, de ser um ramo. Isto não é reservado apenas a pastores, missionários ou obreiros. Se bem que eles mais um bocadinho, não é? Mas, ou não. Porque todos seremos julgados. Permanecer em Cristo é a vida natural de um ramo. Não existe esforço, simplesmente acontece, está ligado à videira. E isto significa ter um verdadeiro relacionamento contínuo com Jesus. Receber de Deus todo o dia, todos os dias. Existe uma expressão que eu vi aqui num curso que eu estou a fazer lá em Gaia: viver poderosamente dependente de Deus. Eu acho isto espetacular. Porque sempre que nós pensamos que estamos dependentes de alguém, sentimos que não temos poder, porque não podemos fazer nada. Parece um bocado um contrassenso, porque nós queremos sempre controlar tudo. Mas tudo depende de quem tem mais poder no mundo, então tu não passas a ter mais poder no mundo. Não é? Isto não parece ser uma coisa assim tão fora do nosso pensamento. Não é? Não podemos afirmar que a dependência de quem tem mais poder vai nos dar um poder que nós não teríamos sozinhos. A presença perfeita de Jesus habita na vida do discípulo e entre o estímulo e a resposta. O estímulo é a tentação. Não é? A resposta é o que nós vamos fazer perante a tentação. E vai existir sempre muitas possibilidades para nós pecarmos. Isso não vai faltar. Mas Jesus tem que habitar entre o que nós recebemos do mundo e o que nós reagimos. Temos ali em Filipenses, não é? Posso enfrentar todas as dificuldades naquele que me fortalece. Devemos ser um ramo que vive na sua plenitude, recebendo a perfeição de Deus em nós, alegrando na presença e compartilhando com os outros esta prenda maravilhosa. Para que é que existem frutos na videira? Para se comer, não é? Para fazer um bom vinho. Não é? Isto é o quê? É compartilhar. Não é? Se nós produzimos frutos, mas não apanhamos frutos, o que é que vai acontecer? Não vamos poder estragar, não é? Eu tenho uma laranjeira, estive lá a subir a árvore para apanhar. Os frutos que estavam lá mais acima não consegui chegar, mas os passarinhos ficaram contentes, porque eles acabaram todos vazios, ok? Por isso, quem conseguir chegar lá não vai fazer sumo daquilo. Não é? É um bocado por aí. Nós não basta apenas produzirmos fruto, nós temos que compartilhar a perfeição de Deus. E então, os crentes que não são verdadeiros crentes. Então quem é que este ramo que está em mim e acaba por estar perdido? Ele diz que não dá fruto, então não tira. A chave é perceber que no Evangelho de João há crentes, como também há crentes que não são verdadeiros. E há discípulos que não são verdadeiros discípulos, ele diz em 6,66. E há os 12 escolhidos, e um deles é um demónio, não é? Acaba por trair a Deus.
a Jesus. E Jesus sabia disto, desde o princípio. Desde o princípio. E muitos deles também sabiam disso. Porque existem muitos comentários sobre ele que roubava o dinheiro dos pobres e colocava no bolso. Por isso os discípulos também não estavam a dormir. Não foi uma surpresa completa. Jesus sabia disto. E da mesma forma que existem ramos que também não são ramos verdadeiros. Estão em mim, mas não estão verdadeiramente em mim. Podem vir à igreja, mas não são igreja. Por exemplo, em João 8,30. Enquanto ele dizia estas coisas, muitos creram nele. Mas depois diz em 31. Os judeus que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Não basta acreditar, têm que permanecer na palavra. Se não permanecerem, então não são discípulos. São discípulos, não são verdadeiros. E o que é que vai acontecer quando não produzirem frutos? Fogo. 6 versículos depois, Jesus diz a estes chamados crentes: e eu sei que és descendência de Abraão, do povo escolhido. Contudo, procuras matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em ti. Diz em 8,37. Portanto, não é a crença de um cristão de baixo nível que não é um discípulo. É apenas a crença daqueles que só procuram milagres. Esta era uma crença que proporcionava uma espécie de apego a Jesus, teve certa popularidade, mas não existia um verdadeiro amor. E conseguimos perceber na altura da sua morte, com poucos o verdadeiramente amado. O mesmo se aplica à palavra discípulo. Em João 6,66 ele escreve: depois disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então, existe uma consequência, não é? Depois da morte, porque não eram discípulos verdadeiros. Seguiam, mas seguiam mais os milagres e as coisas boas do que seguiam verdadeiramente o mestre. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Há discípulos e há verdadeiros discípulos. Como existem crentes, existem verdadeiros crentes. Como existem ramos verdadeiros. Judas acaba por ser o exemplo mais claro de um ramo que ficou preso a Jesus por 3 anos. Não foi pouco tempo. Okay? No ciclo dos 12, no ciclo mais íntimo, o relacionamento próximo com Jesus, mas não era um verdadeiro crente. Pode uma pessoa nascer de novo e depois se perder? Foi uma das perguntas feitas. Não é? Pode uma pessoa ser filha de Deus pela fé e depois se perder? Pode uma pessoa ser uma das ovelhas de Cristo e não as suas ovelhas? Pode. Um discípulo ser um verdadeiro discípulo e não um discípulo? A minha resposta é que não. Os ramos que são quebrados são chamados de verdadeiros crentes. Os ramos que são cortados e colocados no fogo não são os verdadeiros crentes. É um vínculo explícito entre os falsos discípulos, que existe em João 15, e no versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim mostreis que são meus discípulos. Se permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. As duas coisas dizem a mesma coisa. E é isto que eu quero que tu fiques a pensar nesta manhã. Permanecer na videira não faz de ti um verdadeiro discípulo. Isto prova que tu és um. Portanto, nós somos chamados a permanecer no amor contínuo de Jesus, que traz perfeição divina à tua vida. Foca-te nos frutos do Espírito, esquece os frutos do passado, para que com as dificuldades e aflições possas crescer para dar mais frutos e te apegares com mais força a viver. E este é o desafio que eu tenho para vocês e para mim também, que eu possa esquecer o passado e lembrar-me que a perfeição está aqui, já chegou. Não preciso me esforçar. Porque sempre que tu te esforças para ser um ramo, tu acabas por fazer as coisas pelas razões erradas. E simplesmente precisamos de receber.